Amém, né? Que Deus nos ajude, de fato, a ter esse poder, né, ilimitado de Deus, né? E acreditar no poder ilimitado do Senhor, né? Através de nós, Ele poderá fazer milagres extraordinários, assim como Ele fez através das mãos de Paulo. Paulo foi um grande homem no poder de Deus e na palavra de Deus, homem ali experimentado na experiência, né? Eu quero, nesse momento, ir direto ao tema nosso hoje, muito embora não posso passar por aqui sem cumprimentar com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cada um de vocês, membro desta família, né, abençoada da Sala 57. Amo vocês e preciso de vocês para ser feliz, viu? Vocês moram aqui no meu coração, não pagam aluguel e ai daquele que quiser cobrar. Eu quero chamar a atenção hoje para um texto da Bíblia. Eu, particularmente, gosto muito e talvez hoje seja apenas um eco de outras mensagens que fala sobre esse episódio da vida de Jesus. Não vou falar sobre o Getsemane em especial, mas o texto escolhido tem a ver também com o Getsemane, um episódio que acontece no Getsemane. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Embora essa película é bem maior, mas eu quero considerar apenas 3 versos, ou 4. Versículos 50 a 53. Tá? Mateus, capítulo 26, versos 50 a 53. A minha Bíblia, ela diz assim, ó, versículo 50. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que viestes? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha tua espada, pois todos os que lançaram mão da espada, a espada perecerão. E o verso 53. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Esse momento, ele se dá, ou se deu, né, quando Jesus e seus discípulos estavam no jardim do Getsemane, como eu disse. Jesus havia ido àquele lugar, irmãos, para passar um tempo em oração. Como nós passamos aqui. A pastora Bidoral aí orou por um momento, e todos os dias, quando nós reunimos na sala, a gente dá prioridade a esse momento de oração. Jesus, ele é o nosso modelo. Jesus, ele é o personagem central da história. E Jesus, ele tinha necessidade também de orar. Você vai ver na Bíblia, em vários momentos da Bíblia, onde Jesus ele se retira do meio da multidão, das pessoas, para passar um tempo a sós em oração com Deus. E esse momento aqui não era diferente, estava próximo ali da crucifixão, o plano da redenção sendo cumprido. Jesus tinha noção clara dos eventos futuros. E esse momento aqui é um momento que ele tira ali para orar com seus discípulos. Os versículos anteriores relatam que Jesus estava sentindo uma angústia muito forte. Eu não sei se você já sentiu algum tipo de angústia por você, ou por alguém, ou por alguma situação. Fato é que a Bíblia ela é uma prova contundente nesses versos de que Jesus passou por esse momento de angústia, onde as suas emoções
Ali vem ali a flor da pele, né? Alguns tentam explicar esse momento e há algumas versões para isso, eu não quero entrar nesse assunto em especial. Algumas coisas incomuns aconteceram nesta noite. Algumas coisas, como, por exemplo, Jesus pediu a Deus para passar esse cálice sem que ele pudesse beber esse cálice. Isso era incomum, ver o mestre, então, diante dessa situação, peso tão grande, algo tão insustentável, humanamente falando, impossível. Jesus sente o peso. Outra coisa é que os discípulos dormiram enquanto Jesus pedia para que ele estivesse orando juntamente com ele. Talvez esse seria um momento, não sei, esse seria um momento de decepção. Jesus esperava um pouco mais dos discípulos. Outro episódio que acontece é que Judas traz Jesus. A traição também causa angústia, decepção, tristeza. E, por fim, um outro ponto que acontece dentro desse contexto é que Pedro lança mão da espada, então colocando em prática os seus próprios planos e agindo com suas próprias forças. Você pode imaginar esse momento para Jesus, quando vem à tona esse monte de ação humana? Você percebe, irmãos, que aqui dentro desse contexto, as pessoas estão agindo, muitas pessoas que estavam em volta de Jesus estão agindo, podemos dizer, como usa uma expressão do apóstolo Paulo, estão agindo na carne, enquanto deveria agir no espírito. É triste quando a gente percebe que pessoas que estão vivendo próximo de Jesus, e eu posso cair nesse erro, você também. Por isso a Bíblia nos adverte, pedindo para que a gente possa vigiar e orar. Pessoas que estão ao lado de Cristo, agindo na carne, em vez de agir no espírito. Talvez essa seja uma das grandes oportunidades nossa, levantar cedo pela manhã, juntamente aqui com a nossa família, né, da Sala 57, e buscar a unção do Espírito Santo, para que a nossa mente, o nosso agir, o nosso pensar seja moldado pelo Espírito Santo de Deus e pedir a Deus, Senhor, me ajuda a agir pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente começa a pintar esse quadro, e eu queria que você pudesse imaginar essa cena onde Jesus está ali, preso, você sabe que os discípulos, na sua mentalidade, Jesus havia falado tanto, irmãos, tem coisas que acontecem como se fosse uma pingueira, uma goteira, né? Uma torneira pingando repetidamente. E Jesus tinha feito isso para que essa mensagem pudesse incomodar os discípulos e eles não pudessem esquecer disso, mas esqueceram. Jesus havia falado para eles o plano que aconteceria. Jesus havia falado para ele que o Filho do Homem seria entregue. Jesus havia esboçado para eles o plano da redenção. Já havia falado para eles que o Filho do Homem seria morto e se ressuscitaria ao terceiro dia. Tudo isso estava claro à vista dos discípulos. Mas esse é o maior problema do ser humano. Sabe qual é o maior problema do ser humano? Você tem noção clara, você entende claramente, você conhece claramente, mas no momento de tensão, no momento de provação, às vezes você vai esquecer das coisas mais importantes. E aí, depois que passar, nós vamos fazer assim, ó. Como é que eu fui esquecer disso? Como que eu fui errar nisso? Como que eu fui vacilar nisso? Porque depois do momento, você vai pensar assim, como que eu agi daquele jeito? Gente, mas aquilo não é atitude de um cristão. Como que eu fui falar daquela maneira? Embora somos orientados, embora temos o conhecimento, temos a verdade, sabemos como proceder, mas num momento de tensão, parece que a consciência vai embora.
parece que a razão vai embora e as emoções, nós vamos agir segundo as emoções. Acontece isso aqui. Jesus havia falado tudo para os discípulos, mas olha quantas ações acontecem. Todas elas puramente carnais. E aqui eu queria trazer para mim, para você, primeira lição desse ponto. É que quando fazemos a nossa própria vontade, podemos ser empecilhos para os planos de Deus. Entendeu? Uma Marilene aí, Bahia, escrito Bahia, nossa terra abençoada, né? Quando fazemos as nossas próprias vontades, podemos ser empecilhos para os planos de Deus. Sabe por quê? O desejado de todas as nações, na página 696, vai dizer assim, ó, irmão White vai dizer assim, que os discípulos naquela hora, quando estava vendo aquela cena, eles esperavam que Jesus se livrasse facilmente. Olha como eles se esqueceram, irmã Giovanni, olha como eles esqueceram. Jesus ia falar que ia ser entregue, Jesus ia falar que ia ser morto, ia ser ressuscitado, eles esqueceram de tudo isso. A irmã White, ela chega a dizer assim, e para não ser infiel ao texto, eu quero ler, né? Diz assim, ó, os discípulos haviam julgado que o mestre não sofreria ser aprisionado. Mas quem havia falado isso para eles? Aí continua. Pois o mesmo poder que fizera com que os da turba caísse como mortos, mantê-los iam impotentes até que Jesus e seus companheiros escapassem. Ficaram decepcionados e indignados ao verem as cordas trazidas para ligar as mãos daqueles a quem o amavam. Em sua indignação, Pedro puxou precipitadamente da espada e procurou defender o mestre, mas apenas cortou uma das orelhas do servo do sumo sacerdote. Quando Jesus viu o que fora feito, soltou as mãos, ainda que firmemente presas pelos soldados romanos, e dizendo, deixai-os, basta. Tocou a orelha e esta só sarou instantaneamente. Disse então a Pedro, mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. E aí continua aqui o diálogo que já li na Bíblia. Então veja a mentalidade dos apóstolos. Eles achavam que Jesus ia soltar, e Jesus ia ali simplesmente, eles iam se livrar daquele momento. Então isso causou um espanto. Uma decepção na vida dos apóstolos. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que Deus precisa das pessoas para defendê-lo, né? Não é assim? A gente tenta defender Deus com as nossas forças, com nosso jeitão de pensar, com as nossas teorias. Esse tipo de pensamento é um verdadeiro engano baseado no texto que nós acabamos de ler e vendo a atitude de Pedro. Por quê? É um verdadeiro engano. Porque, na verdade, Deus precisa apenas de pessoas que tenham coragem de executar os seus planos. Deus precisa de pessoas que tenham coragem de executar os planos deles. Não precisa de pessoas que querem substituir os planos de Deus. Porque os planos de Deus, por mais complexos que sejam para que eu e você possamos entender, eles são melhores do que os nossos. Concorda? Eles são melhores do que os nossos. Deus quer pessoas que consigam obedecê-lo incondicionalmente. É pesada a palavra incondicionalmente, né? Mas é isso. Deus precisa de pessoas, ou quer pessoas, que possam obedecê-lo incondicionalmente. Podemos pegar alguns exemplos de pessoas que tentaram agir pela sua própria natureza, ou pela sua própria consciência, pela sua própria sabedoria, e todos fracassaram. Pela sua própria verdade, podemos dizer assim, todos fracassaram. Por exemplo, vamos começar do início mesmo, Adão e Eva. Adão e Eva. Raciocinaram ali, tanto Eva raciocinou mediante, lógico, o engano e mediante todo o contexto que estava ali, depois, próprio Adão,
quando Eva leva o fruto para ele, também raciocinou dentro da razão dele. Olha que eram mentes perfeitas, mas naquele momento já estava uma situação complicada. Podemos colocar, olha a situação entre Caim e Abel. Irmãos, o que falar, por exemplo, das filhas de Ló? Lembra da situação das filhas de Ló? Agindo, trabalhando, colocando planos. Saíram duas nações terríveis. Eu poderia falar de grandes homens quando tentaram agir na carne, né? Como, por exemplo, Davi, como o próprio Abraão. Abraão é tido como pai da fé, homem de Deus, mas tinha um sobrinho que era Ló, não era? E o seu sobrinho, vivendo com Abraão, tomou decisões que levou a cada vez mais, levando a sua família para perto de Sodoma. Olha as ações humanas. As ações humanas. Deus tem os seus próprios planos. Deus tem os seus próprios planos. E eu e você precisamos seguir os planos de Deus. Essa foi a vitória de Abraão. Abraão, irmão, não teve muita dificuldade de tomar decisões, não, viu? Sabe por quê? Porque Abraão seguiu uma regra áurea, no meu ponto de vista. Ele apenas obedeceu às decisões de Deus, apenas seguiu as decisões de Deus. Abraão seguiu, Deus foi esboçando o plano e ele foi seguindo os planos de Deus. É óbvio que teve um momento ou outro que ele tentou agir, né, com os seus próprios planos, e aí foi quando ele errou, quando ele pensou, não, sabe, eu acho que será o escravo, o herdeiro, não, será que eu vou ter aqui um filho com a concubina, né? E aí foi quando ele errou, mas quando ele colocou os planos dele. Por isso eu queria, nessa manhã, pensar junto com você uma coisa. Os planos de Deus já estão estabelecidos na sua palavra para nós. Você não precisa queimar a cabeça tentando planejar sua vida espiritualmente, porque Deus já planejou. Deus já planejou a minha e a sua vida espiritualmente. O que eu preciso fazer é segui-lo. O que eu preciso fazer é buscá-lo. Sabe? Deus não precisa de pessoas para defendê-lo. Ô, pastor. Não precisa de defesa. Quando Pedro lança a mão da espada, Jesus repreende essa atitude de Pedro. No verso 53, né, nós lemos aí, fica bem claro que Jesus tinha todo o apoio celestial para defendê-lo como ele precisasse, sim ou não? Certamente Cristo citou que se ele pedisse 12 legiões de anjos, irmãos, alguns lugares, 12 legiões de anjos, imagina só quantos anjos seriam isso? 12 legiões de anjos, quantos anjos seriam? Você sabe que em alguns lugares, uma legião chegaria cerca de 3 a 5 mil anjos, ou 5 mil soldados, falam assim, legiões, né? Dentro da contagem ali. Fazendo essa contagem, grosso modo, a média aí, talvez, alguns lugares chegavam a 6 mil, a média de 5 mil, isso daria quase 6 mil soldados, né? Era um número de 6 mil soldados era o número de uma legião em alguns lugares. Irmão, 6 mil vezes 12, quantos anos seria? 6 mil vezes 12. Faz a conta aí, você que é bom de matemática aí, né? Só para você ter ideia, pastor Bidoral aí, que além de usar muito psicologia, eu sei que ele é bom de matemática também. A média de 6 mil vezes 12 daria o quê, pastor Bidoral? 72 mil, pastor? 72 mil mesmo, amigo. Imagina. Olha o que Jesus está falando assim, ô Pedro, você falou um negócio. Você se levantou por mim, para me defender. Mas se eu quisesse defesa, eu vou usar o meu jeitão aqui, tá? Interpreta aí. Se eu quisesse defesa,
Se eu quisesse defesa, eu pediria 72 mil anjos e eles viriam aqui rapidinho. Gente, um anjo, eu acredito nisso, que um anjo ele é muito mais poderoso do que uma legião de ser humano. Uma legião de ser humano. Um anjo. Porque você lembra no sepultamento de Jesus, como foi, quando você lê a forma da ressurreição que Ellen White descreve, tem um livrinho pequenininho chamado Foi por Você. Lê esse livrinho. É um livrinho pequenininho, de bolso. Foi por Você. Descreve de uma forma extraordinária a ressurreição. Eu peguei esse livrinho, entreguei para meu filho ler, e meu filho leu, depois ele veio falar comigo, falou assim, pai, nossa, eu nunca tinha visto essa versão da ressurreição. Parece coisa de super-herói. A forma que os anjos chegaram. Então, irmãos, Jesus está falando assim, imagina 12 legiões de anjos. Eu pediria. Eu pergunto para você, você acha que Deus precisa da gente defendê-lo? Deus só precisa de homens e mulheres que tenham coragem de seguir os planos deles. Os planos dele. Só isso. E o resto, deixa com Deus. Deixa com Deus. Porque ele tem poder o suficiente para poder trabalhar e dirigir os seus planos. Agora, eu e você estamos dentro dos planos de Deus. Eu e você estamos dentro dos planos de Deus. Eu acredito que essa é uma das maiores verdades que nós precisamos carregar em nosso coração. Hoje, Deus tem planos e os planos de Deus envolvem você. Você hoje está dentro dos planos de Deus. Mas saiba de uma coisa. Se humilhe diante do Senhor para que você e eu, para que nós possamos andar no Espírito de Deus. Porque se nós andarmos na carne, usando a expressão do apóstolo Paulo, nós poderemos atrapalhar os planos de Deus. Sabia disso? Em vez de sermos uma bênção, podemos ser uma maldição. Em vez de sermos, irmãos, uma mola propulsora para os planos de Deus serem executados em nossa vida e na vida das pessoas que vão nos rodear hoje, podemos ser empecilhos. Empecilhos. Pedro, nesse momento, ele estava sendo um empecilho. Esses homens parece que estavam insanos nesse momento. E essa é uma verdade. A nossa natureza carnal causa insanidade em nós. Causa insanidade em nós. Olha, Davi, ele parece que em algum momento da vida dele estava insano. Era um erro em cima do outro para cobrir outro erro. Insanidade. E às vezes a gente fica insano. Deus, irmãos, reprova aqueles que se opõem aos seus planos. Quantas pessoas achavam que estavam fazendo o melhor, enquanto, na verdade, estavam interferindo nos planos de Deus? Podemos olhar para Caim e logo perceber que uma cesta de bonitas frutas, né? Coloridas e deliciosas frutas, é muito mais bonita do que um cordeiro ensanguentado, é ou não é? É muito mais bonito do que um cordeiro ensanguentado. Mas não era esse o plano de Deus, não era esse o pedido de Deus, não era essa a vontade de Deus. Deus reprovou Caim porque ele achou que o seu plano seria melhor. Afinal, quantos aqui já não pensaram assim? Quantos já não pensaram, não, eu vou fazer, sabe? Vou dar um exemplo aqui. Às vezes eu pego sempre o dízimo como exemplo, porque para mim é fundamental. A Bíblia fala sobre o dízimo. Se tem alguém que não acredita aqui, é uma questão, mas a Bíblia fala.
você acreditando ou não. A Bíblia diz. Tá? Mas tem gente que diz assim, não, sabe, eu vou doar o meu dízimo para uma pessoa carente lá, porque aquela pessoa está precisando. É até bonita, não é? Mas não é isso que Deus pediu. Não é isso que Deus pediu. Você pode até fazer, mas não é essa a vontade de Deus. E o que dizer com o assunto, relação, né, a questão do namoro, casamento, emprego, a compra de um carro, o conforto, né? Afinal de contas, o que Deus tem pedido com respeito a esses temas? Quais são os planos de Deus para o namoro? Quais são os planos de Deus para o casamento? Você entendeu? A ideia é pensar com a mente de Deus, e para isso eu preciso andar no Espírito. Porque senão, amigo, eu e você vamos pensar com a nossa mente. E por incrível que pareça, ainda vamos nos convencer que estamos fazendo a vontade de Deus. Esse é o pior engano. Esse é o pior engano. Então, a primeira reflexão, a primeira verdade sobre isso é que quando fazemos a nossa própria vontade, podemos ser empecilho para os planos de Deus. E o segundo ponto sobre essa verdade, desse ponto bíblico aqui, é que quando fazemos a vontade de Deus, anjos farão aquilo que não podemos fazer. Entendeu? Quando fazemos a vontade de Deus, anjos farão aquilo que nós não podemos fazer. Deus precisa de pessoas que mantenham a verdadeira identidade. Aí está o X da questão. A verdadeira identidade. A verdadeira identidade é quando você consegue se responder algumas perguntas, e uma delas é o seguinte: quem é você? Quem é você? Para onde você está indo? Podemos dizer, irmãos, dentro desse contexto, podemos dizer que alguns propósitos das Escrituras é que possamos ler, entender e praticá-la. Isso é verdade, né? Veja, por exemplo, esse episódio da vida de Pedro. Afinal, o que Deus queria ao registrar que Pedro cortou a orelha de um soldado romano que, naquele momento, se fez inimigo de Cristo? Qual é o objetivo de registrar? Parece um fato tão irrisório diante de uma cena do plano da redenção. Olha, presta atenção comigo aqui. Às vezes eu tenho o receio que não estou conseguindo me fazer entender. Não estou falando que você não está entendendo. Talvez a dificuldade está em mim, não em ti. Né? É isso que eu estou querendo dizer. Me parece algo tão irrisório dentro do plano da redenção, Deus, através do Espírito Santo, registrar o fato de um soldado romano ter sido cortado a orelha por Pedro. O que é isso, aparentemente falando? O que é isso? Eu não tenho dúvidas, irmãos, que em primeiro lugar, ou primeira instância, é que entendamos os planos de Deus. Deus precisa de que eu e você possamos viver os planos dele em detalhes. Porque são os detalhes que colocam tudo a perder. São os detalhes, irmão, sabe? É uma palavra fora do contexto, sabe? É um trato. Você já viu pessoas dizerem assim: nossa, eu saí lá, fui na igreja, eu entrei na igreja e não fui atendida. São detalhes. A nossa vida, irmãos, as coisas que trazem mais problemas são os detalhes, viu? Você pode ter certeza, são os detalhes. E Deus, ele é criterioso, né? Sabe? Quando a gente começa a perceber os planos de Deus, a gente começa a ver como Deus é extraordinário, como Deus é maravilhoso, como Deus é poderoso. Porque ele registra um fato tão simples para mostrar que eu e você precisamos ser diligentes, para mostrar que eu e você
quando nós cometemos uma falha, por mais simples que seja, tem um monte de coisas gigantes que esquecemos por trás disso. Quer ver? Quando Pedro corta a orelha desse homem, ele esqueceu das verdades que Deus havia falado, Jesus havia falado ao longo de todos os tempos. Jesus havia falado, vou repetir, que ele seria entregue nas mãos dos romanos. Jesus havia falado que ele seria crucificado. Jesus havia falado que ele ia morrer. Jesus havia falado que ele ressuscitaria. Mas quando Pedro ele lança a mão da espada, ele esquece tudo isso. Irmãos, pensa você agora. Vou partir para o encerramento e eu quero fazer agora uma simples reflexão com você. Você que hoje entende que você é um cristão e que você se sente abençoado por Deus por ter a verdade no seu coração, certo? Graças a Deus que eu conheço a verdade bíblica. Graças a Deus porque eu entendo as palavras de Deus. Amém. Louvado seja Deus por isso. Agora, vai fazer reflexão comigo. Pensa você se, de repente, você esquecesse de tudo isso, apagasse da sua mente tudo que você conhece sobre a Bíblia, as verdades de Deus, os mandamentos, tudo aquilo que você sabe que serve para você servir a Deus, apagasse. Você não lembrasse de nada mais. Amnésia total. O que você acha? Seria bom ou ruim? Hã? Espero que você não diz aí que seria bom, né? Porque aí eu tenho que orar aqui de joelhos por você, viu? Seria péssimo, né? Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso quer dizer que a libertação só vem através do conhecimento, né? Porque só quando eu conheço é que eu posso tomar decisões. Mas aí eu quero levar você agora a alguns momentos da nossa vida. Alguns momentos da nossa vida. Alguns momentos parece que existe isso. Amnésia total. Parece que a gente esquece de tudo. É aí onde eu e você cometemos os erros. Erros que vai interferir, às vezes, até em salvação de pessoas que estão ao nosso lado. Parece que há uma amnésia. Esquece de tudo. Esquece de tudo. Esqueço que sou um cristão, esqueço que o Espírito Santo pode me ajudar a ter domínio próprio, a ter autocontrole, a controlar os meus pensamentos, a controlar a minha língua. Isso mesmo, é. Uai. Porque, veja, a fofoca não é de Deus. E se eu falo da vida alheia, quer dizer, eu estou contra os planos de Deus. Tiago fala pesadamente sobre isso. E aí, isso pode machucar as pessoas, né? Isso pode levar à perdição, as pessoas nunca mais ter contato. Então, o que eu estou querendo dizer com você hoje, irmãos, isso serve para todos nós, né? Que Deus livra todo aquele que confia em seus planos. Deus te livra de tudo que não presta neste mundo. Eu não estou falando, por favor, não crie aqui uma situação, né? Eu não estou falando, puxa, eu sirvo a Deus, mas eu estou orando pela cura de uma doença, pastor, estou falando, Deus me livra. Irmãos, não esqueça que eu estou falando dentro do contexto dos planos de Deus. Os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Paulo gloriou-se na morte, porque para ele morrer em prol da causa de Cristo seria um grande privilégio. Olha a cabeça desse homem. Não é fácil, né? Porque a morte parece ser uma grande maldição, né? Quem é que quer morrer, né? Eu tenho certeza que nem Paulo queria morrer, lógico. Mas se tivesse que morrer como ele morreu, ele se entendeu que foi um privilégio. Morrer por Cristo, morrer pela mensagem. Isso é ser um mensageiro da esperança, né? Isso é ser a mensagem viva. Isso é ser a forma visível de Deus. Representante de um ser celestial. Sabe? Quando confiamos nos planos de Deus, ele livra dos enganos e astúcias
do nosso inimigo. Ele nos livra dos enganos e astúcias do nosso inimigo. Quando Jesus disse que anjos estariam à sua disposição, certamente, irmãos, esses mesmos anjos estão à disposição daqueles que permitem que os planos de Deus sejam os seus planos. Quantos anjos estão à sua disposição? Quantos forem necessários? É isso que Deus está falando. Dependendo da situação, precisa de um anjo só, um anjo é suficiente. Precisa de 2, ele manda 2. Precisa de uma legião, ele manda uma legião. Amigo, você está amparado pelo céu. Você é um filho de Deus. Você é propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio eleito. Você não pode agir como um ser humano normal age, porque você não é normal, você é um cristão. A sua mente precisa ser uma mente celestial. A minha e a sua mente precisa pensar com a mente de Cristo. Você e eu precisamos entender isso. Eu não sou uma pessoa comum, eu sou um cristão. Isso é diferente. Isso é diferente. E quando você andar, você precisa andar, independente dos seus problemas, independente da sua angústia, independente dos seus traumas, você precisa andar de cabeça erguida, porque existe anjos ao seu lado te acompanhando, ao entrar e ao sair, ao deitar e ao levantar, ao falar e ao ficar quieto. Anjos estão com você e com a sua família, porque você é propriedade exclusiva do Senhor. Você e eu precisamos andar com essa mentalidade. Quantos anjos você precisa? Quantos anjos? O poder de Deus, nós precisamos acreditar que esse poder, irmão, é tremendo. É imensurável. Sabe? Anjos estão à nossa disposição. Você lembra daquele episódio de 2 Reis, capítulo 6, verso 16 e 17? Lembra? Que o profeta e o homem de Deus, e o profeta estava lá, e o rei estava temeroso, porque o exército havia cercado o palácio, e o profeta, um homem de Deus que andava com a mente de Cristo, entendendo que nada é impossível para Deus, e andava com essa mente que eu estou falando para você, e ele diz assim, amigo, fica seguro, estou usando as minhas palavras, fica seguro, fica tranquilo, nós não temos o que temer, nós não temos o que temer. Ele, é como se ele dissesse assim, Deus está conosco, mas o homem não entendia isso, ele estava com a mente fechada, com a visão embaralhada, e aí o profeta, ele ora ao Senhor e diz assim, Senhor, abre os olhos desse indivíduo, eu estou falando de indivíduo também é a expressão, abre os olhos desse, para que ele enxergue o que está acontecendo em sua volta. E aí Deus abriu os olhos daquele rei, quando ele olhou nas montanhas, estavam cheios de anjos e cavalos em volta do palácio. E aquele homem ele pôde entender que nada e nem ninguém pode superar o poder do alto. Nada e nem ninguém. Deixe Deus agir na sua vida. Eu não sei se eu estou falando para alguém aqui que entrou a primeira vez na sala por uma curiosidade, simplesmente para parar com a oportunação do amigo, falando, entra lá, entra lá. Não sei qual é o propósito. Mas seja lá qual foi o motivo pelo qual entramos na sala hoje, Deus queria ter um encontro contigo. Deus queria ter um encontro contigo. Deus queria falar para você e para mim hoje, dizendo assim, ó, ei, tá difícil? Confia em mim. Deixa eu agir na sua vida, deixa eu colocar a mão, tem que pôr. Para de atrapalhar os meus planos. Para de atrapalhar os meus planos, porque eu tenho tentado agir, mas talvez a gente tenha sido um Pedro, né? Achando que uma espadinha vai resolver os problemas do mundo. Vai resolver não, irmão. Só vai ferir as pessoas. Só vai ferir. Ou seja, vai criar mais problema, não é assim? O que a espada de Pedro fez? Resolveu? Criou mais problema. Jesus estava pronto, havia deixado os soldados colocar as cordas.
Jesus, a partir dali, ia marchar para a sua fase final, triste, angustiado, não estava sendo fácil para ele. Mas Pedro simplesmente cria tumulto, problema. Tem gente que estão nas igrejas só fazendo isso, criando tumulto. Sabe por quê? Porque não sei o quê. Porque, sabe? Só criando, porque acha, sabe? Acha que a sua mente... Não, a minha verdade, essa é a minha verdade. Irmão, deixa eu falar um negócio a você. A verdade está aqui, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Aqui está a verdade. Eu fico falando assim, Senhor, me ajuda, Pai. Trabalha na minha mente para que as minhas pregações, a minha forma de agir, não seja puramente minha. Porque eu sei que existe uma influência na nossa vida do contexto que a gente vive, da forma que a gente foi criada, dos traumas que a gente passou, sabe? Da mentalidade que a gente tem nesse mundo. Existe essa influência. E a gente precisa antenar para isso. Porque, senão, isso cria a nossa identidade, e a nossa identidade não são de coisas passageiras, de problemas deste mundo, de mentalidade humana, seja uma melhor criação que você teve. A sua mentalidade precisa ser uma mentalidade celestial, pensar com a mente de Cristo. Precisamos ter a mente de Cristo em nós. Esse é o X da questão. Talvez quando eu fale para você assim, ei, irmão, eu te amo, viu? Talvez isso seja uma tentativa de clamor para Deus, falando, Senhor, transforme a minha mente para esse ideal do amor incondicional. Porque essa verdade precisa entrar na minha mente. E a repetição me ajuda nisso. Quantas vezes Jesus repetiu para os discípulos várias coisas, várias formas, de várias maneiras. E mesmo assim eles as esqueceram. Se aconteceu isso com você, não fique triste. Porque isso é natural, né? Ser humano, a gente tem altos e baixos. O grande problema não é quantas vezes você caiu. A grande questão é quantas vezes você se levantou. Porque no final das contas, você precisa ter um saldo positivo ao levantar e não estar caído. A grande questão não é como você começou, é como você vai terminar. Esse é o grande X da questão. E hoje eu louvo a Deus, porque Deus nos dá essa oportunidade de refletir na palavra, de estarmos juntos orando, intercedendo, orando um pelos outros. Não espere perfeição do ser humano, porque o ser humano não é perfeito. Mas você, individualmente, precisamos buscar em Cristo o ideal. Eu não posso viver esperando isso das pessoas. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu não posso cobrar isso das pessoas. Eu não posso viver esperando isso das pessoas. Mas eu posso buscar a Deus o ideal em mim. Em mim. Eu posso buscar a Deus o ideal. Quando eu falo em mim, é lógico, né? A mente de Cristo em mim. Eu preciso buscar isso. Eu não estou falando de perfeccionismo aqui. Não estou falando disso. Eu estou falando de ser cristão, cumprindo os planos de Deus cabalmente em nossa vida. Amando o ser humano como Deus amou. Pastor, como é que Jesus amou o ser humano? Como foi? Ué, você viu? Pedro, olha o que Pedro agiu, como Pedro fez. Jesus deixou de amar Pedro por causa disso? Não, de jeito nenhum. Jesus não deixou de amar Pedro por causa disso. Jesus deixou de amar ninguém. Até quem estava crucificando, ele fala, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz. É muito amor, não é? É muito amor. Que esse amor incondicional nos ajude a ser transformados e andar com a mente de Cristo, entendendo que Ele acampa, coloca anjos para acampar ao redor de todos aqueles que o amam e o temem. Entendendo que nós
podemos ser uma arma poderosa nas mãos de Deus para destruir e arrebentar as cadeias que Satanás coloca na vida de pessoas. Deus abençoe você, que você seja ungido e ungida do Senhor. Que o Espírito Santo derrame o bálsamo da unção na sua vida nessa manhã. E que esse dia seja um dia de muitas bênçãos. Que você seja uma pessoa que cumpra os planos de Deus, que não atrapalhe os planos de Deus. Porque, irmãos, atrapalhar os planos de Deus é a pior coisa que um ser humano pode fazer nessa vida. Pergunte para ele, em alguns momentos da sua vida, Senhor, eu estou atrapalhando, porventura, os seus planos? Me ajude, Senhor, a entender que eu preciso cumprir os planos do Senhor na minha vida. Me ajude, Senhor, a ser uma forma visível do Senhor para as pessoas. Me ajude, Senhor, a amar as pessoas como o Senhor amou. Me ajude a amar as pessoas como o Senhor amou. Irmãos, é simples de dizer, mas não é fácil de executar. Muito embora, quando eu falo eu te amo, é porque eu entendo que Deus pode fazer isso em mim e pode fazer isso em você. Quando eu falo eu te amo, é porque eu entendo que Deus quer me usar para orar por você e que as bênçãos que você está pedindo sejam derramadas na sua vida. Sabe por que eu te amo? Sabe por que eu te amo? Porque Cristo me ama. E através desse amor de Cristo, eu estendo ele a você. Porque os planos de Deus, irmãos, são eternos. E por isso nós devemos nos tornar uma comunidade de amor. Sabe por que eu preciso de você para ser feliz? Sabe por quê? Porque eu estou falando para pessoas que têm a mesma condição pecaminosa do que eu. Nós estamos enfrentando a mesma guerra, a mesma batalha. Eu entendo você e você me entende. Entendeu? E juntos, nós podemos buscar a solução nesse mundo em Cristo Jesus. Amigo, Deus abençoe você grandemente, tá bom? Possamos orar e entregar tudo nas mãos de Deus e que a palavra de Deus seja algo viva e real na minha e na sua vida. Vamos fazer uma oração? Adevaldo, Opa, meu jovem. se você nos permitir, nós gostaríamos de colocar um hino aqui antes da sua oração, que eu quero crer vai falar bastante ao nosso coração acerca da nossa fidelidade a qualquer prova e de como Deus está à nossa disposição sempre. Nós não precisamos interferir com a nossa espadinha, né? Como você disse, gostei dessa expressão. Às vezes a gente quer pegar a nossa espadinha achando que com ela a gente consegue fazer muita coisa, né? E a única coisa que a gente consegue é atrapalhar. Essa é a grande verdade. Então vamos ouvir esse hino, se você nos permitir, e aí depois, Ótimo. então, se puder incluir na sua oração aí, pastor Adevaldo, nós abrimos esses dias aqui as doações, né, para a manutenção da sala, e a boa notícia é de que já alcançamos o alvo. Então, Amém. não há necessidade mais de doar por esses dias. Na quarta-feira, o Gabriel e o pastor Wagner, eles vão trazer aqui um relatório, né, de tudo que aconteceu, os valores, a distribuição, por quanto tempo nós estamos garantidos mais, né? Então, se você puder agradecer a Deus, né, pela generosidade dos nossos queridos irmãos. E também hoje é aniversário de uma pessoa muito especial chamada Lucinete. Se você puder agradecer, a Lucinete é lá de Imperatriz, no Maranhão, representando todos os demais aniversariantes de hoje. Parabéns aí, irmã Lucinete, a todos que estão fazendo aniversário. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai querido, nós somos muito gratos a Ti pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão e pelo Teu cuidado conosco. Senhor, se pudéssemos ver, Pai, de uma forma clara a atuação
do Senhor e de todo o corpo celestial em nossa vida, nós cairíamos de joelho de tanta gratidão, Pai. Porque o Senhor tem colocado anjos ao nosso redor. O Senhor tem, ó Pai, batalhado por nós. E nós agradecemos o Senhor por isso. Queremos agradecer o Senhor pela manutenção dessa sala, que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Toda essa questão, a questão do Zoom tem um custo. E os irmãos, ó Pai, de uma forma voluntária, de uma forma desprendida, têm colaborado para poder acertar esses valores. Muito obrigado por essa parceria, que o Senhor continue abençoando a cada um, Pai. Queremos agradecer ao Senhor também por mais um ano de vida da irmã Lucinete. Faz aniversário hoje, e assim também estendemos a nossa gratidão a todos aqueles que estão se aniversariando. Senhor, um dos maiores presentes que o Senhor nos dá é a vida. E nós estamos hoje muito gratos a Ti por isso. Não permita, Senhor, que nada nesse mundo venha apagar de nós essa gratidão. Porque em algumas circunstâncias da vida, Pai, parece que tudo isso some da nossa mente. Parece que há uma amnésia total, assim como aconteceu naquele episódio com os discípulos. Senhor, nos entregamos mais uma vez em Tuas mãos. Nos ajude a ter a mente de Cristo. Nos ajude a ser representantes do céu nessa terra. E nos ajude a andar, Pai, na certeza de que estamos andando com o Senhor, com o Teu Santo Espírito e com a presença dos Teus santos anjos. É que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Amém. Amém, amém. Meu pastor Esmeraldo, eu te amo e preciso de você para ser feliz. Paz, que bênção, você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você existe, meu amigo. Assim como amém. O pastor Doral, já nos encontramos algumas vezes e foi bênção pura, sem mistura, né? Sem mistura. Grande dia, pastorzão, que Deus abençoe aí, e muito obrigado pela mensagem poderosa de hoje, um grande abraço. Nós vamos apresentar agora as nossas prioridades e depois nós vamos passar a vinheta, que eu gosto muito da vinheta. Mas vamos dar uma olhadinha nas prioridades para a gente não esquecer. É preciso que nós tenhamos isso em mente sempre, né? A sala tem uma direção e ela tem ajudado bastante a todos nós. E aqui está a prioridade número 1. As prioridades sofrem profunda alteração. 2, é adquirido um forte senso de urgência. 3, pulsa no coração um forte senso missionário. Aliás, isso aqui é muito importante. A Sala 57 impulsiona ao serviço missionário, né? Porque essa é uma das nossas prioridades. 4, as atitudes mudam a direção das coisas para as pessoas. 5, nasce um forte desejo de partilhar as experiências. 6, a Bíblia passa a ser o centro da vida para a tomada de decisões. 7, as emoções, muito embora façam parte, ocupam um lugar secundário. 8, reconheço minhas fraquezas. 9, dependência completa da força divina. E 10, o foco está na verdadeira adoração. Aqui estão as nossas 10 prioridades da Sala 57. Você pode imprimir isso aí, se não fez ainda, colar em algum lugar de destaque para estar vendo sempre. E antes de nós recebermos aqui a Naudiane, vamos dar uma olhadinha aqui na vinheta da sala, que é um resumo ali das ênfases da Sala 57, e logo em seguida virá aqui para o testemunho de hoje a Naudiane. Nós vamos conhecer um pouquinho da história e do testemunho da Naudiane. Vamos lá, então? Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa.
Sala 57. Estamos em movimento. Muito bem! Sabe, pastor Adevaldo, que está ali ainda? E eu vou passar agora, rapaz. Você sabe que a minha esposa está aqui por perto e ela me mandou uma mensagenzinha agora, porque eu não podia falar. E ela disse assim: amor, e o vídeo do Vale dos Ossos Secos já passou? Rapaz, a gente não pode ter um dia na sala sem o vídeo do Vale dos Ossos Secos. Aliás, ultimamente eu estou me surpreendendo, né? Porque de vez em quando eu esqueço alguma coisinha, rapaz. Eu acho que é a idade. Mas nós vamos passar agora, é para já, o vídeo do Vale dos Ossos Secos, que não pode faltar. E o Gabriel hoje ele foi generoso e gentil, porque ele também me lembra aqui, mas hoje ele deixou passar batido também. Mas o meu amor aqui me lembrou. E nós vamos passar. Tá bom, Adevaldo? Se não veio antes do sermão, vem depois, com o mesmo poder. Vamos lá, Gabriel? Vídeo do Vale dos Ossos Secos, antes do nosso testemunho de hoje, da Naudiane. Eu quero agradecer aqui a Alessiane, porque me lembrou aqui. Eu vou ser generoso 2 vezes, meu pastor. Nós passamos o vídeo do Vale, mas vou passar novamente, porque se o Espírito está pedindo, ele vai ser passado na sala novamente. Rapaz, será que eu e a minha esposa cochilamos? Mas passa de novo, rapaz. Você é generoso em dose dupla. Vamos lá, tá chegando aí. E esse vídeo merece passar várias vezes, né, Gabriel? Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Benção, né? Estamos em movimento. E se o vídeo passou 2 vezes, é porque hoje ele deveria passar 2 vezes. Naudiane, cadê você, Naudiane? Esse vídeo deveria passar antes de você também, Naudiane, antes do seu testemunho. Nada acontece por acaso aqui. Bom dia, tudo bem com você? Bom dia, com alegria. Com alegria mesmo. Que sotaque gostoso! Esse sotaque é de onde? É Sertão de Pernambuco, Afogados da Engazeira. Eita, esse é o nome do lugar que você está? Afogados da Engazeira? É sim, é o nome da nossa cidade. Que legal, no Pernambuco. É sim. Que legal. Naudiane, seja bem-vinda hoje para o testemunho. Deus preparou, né, você e o testemunho para hoje, com certeza. E Deus está me concedendo a honra e o privilégio de conduzir esse testemunho, né, ser usado pelo Espírito Santo. Com certeza vai impactar muita gente, né, e vai fazer a diferença na vida de muita gente.
Que o Espírito Santo de Deus possa traduzir tudo aqui, tá bom? Para a realidade, para a necessidade de cada um. Então, vamos lá, Naudiane, fala um pouquinho aí da sua infância, da sua história, como que foi a trajetória. Então, pastor, primeiramente agradecer a cada um de vocês. A gratidão maior é do Altíssimo, né, que colocou no coração de vocês para criar essa sala. E através de vocês têm sido um instrumento de salvação, eu creio que de várias famílias, e vocês estão ajudando a apressar a volta do Salvador. E eu tenho convicção que esse vídeo passou novamente com um propósito do céu, porque assim como aqueles ossos secos, eu me considero uma pessoa de espírito seco antes do batismo do Espírito Santo, e isso eu aprendi aqui na sala com vocês. Porque conhecimento teológico, a Igreja Adventista, ela tem, e muito, ela tem de sobra. Então, mas o conhecimento, ele é nulo sem o batismo do Espírito Santo. Então, a gente fica muito tempo como ossos secos na igreja. Mas, para a glória do Senhor, ele nos alcança pelo seu amor. E eu, falando da minha infância, eu nasci numa casa com outro irmão apenas, uma família pequena. Meu pai, minha mãe e meu irmão morávamos em uma casa, só que nesse lar tinham muitos conflitos, né? Meus pais tinham muitos conflitos e acabou que eles se divorciaram, né? Depois de um casamento de 23 anos, houveram conflitos demais e acabou que eles se divorciaram. Mas durante a minha infância, eu nasci, criei e convivi muito com minha avó, que, por sinal, ela descansou no Senhor dia 26 de fevereiro desse ano, aos 92 anos. Então, eu recebi muita influência da minha avó, muita. A minha avó era muito católica, para vocês terem uma ideia, ela tinha uma capela dentro da casa dela, né? No sítio dela tem uma igreja, ela fez um templo. Então, era católica daquela fervorosa de fazer quermesse, de fazer novena. E eu nasci e me criei nesse segmento, né? Então, na minha família, um evangélico era raro, né? E realmente, assim, seria algo, na minha conversão, houve muita contestação, para ela aceitar demorou, mas graças a Deus, ela descansou no Senhor e ela conheceu a verdade presente, porque os dias que ela passava na minha casa, eu passava para ela. Eu falava de Daniel, falava de Apocalipse, e ela ouvia. Apesar de ter a tradição, a religião dela, que ela costumava dizer assim, eu nasci nessa igreja e vou morrer nela, mas hoje eu entendo que você está no lugar certo. Então, isso para mim foi um presente, ouvir ela dizer, né, antes de morrer. E tive a influência da minha avó, e a minha avó, ela era, não sei se alguém aqui já ouviu falar da família Ferraz de Floresta, é uma família bem, bem braba, sabe? É uma família que não leva desaforo para casa. E eu fiquei com a genética dela, né? Essa mensagem do pastor Adevaldo, ela foi poderosa mais uma vez para mim, porque quando ele falou categoricamente, usado pelo Espírito Santo, eu me lembrei quantas vezes eu levantei a espada, assim como Pedro, para agir pela minha natureza. Então, essa mensagem, pastor Adevaldo, foi para mim, viu? Obrigado. E cresci nessa família, uma família bem valente, bem guerreira, e pelos conflitos dos meus pais, eu já pequena, com 12, 13 anos, já me inscrevi para participar de um estágio de trabalho, porque eu queria ter minha independência para conseguir morar e não depender de ninguém. E comecei a trabalhar bem jovem, com 14 anos eu entrei na Caixa, como menor aprendiz, passei quase 6 anos na Caixa,
Aí, Caixa, inclusive, a Caixa Econômica na Federal. Caixa Econômica, foi. Eu passei quase 6 anos lá e adquiri muitas amizades, muito conhecimento, e já saí de lá da Caixa direto para uma empresa, para ser gerente financeira de uma empresa, Seralpa, onde eu passei 9 anos lá, e nada de conhecer a mensagem, né? Eu não sabia nem o que era a palavra adventista, eu não sabia. E em 2004 eu conheci meu esposo, que na época meu namorado, aí foi quando eu fui visitar a minha sogra pela primeira vez, e ao chegar na casa dela, Deus usou ela para pregar sobre a verdade presente para mim pela primeira vez. E quando eu cheguei na casa dela, Essa separação dos seus pais trouxe alguns transtornos também, né? Na sua mãe, principalmente, né? muitos, porque infelizmente, por não conhecer a verdade, ela procurou refúgio no álcool. Então, ela acabou contraindo o alcoolismo. E como eu não conhecia a verdade e conhecia bem a espada de Pedro, eu brigava com a minha mãe. Eu não aceitava. Eu não aceitava de jeito nenhum. Ao invés de ajudar, de mostrar a ela o caminho que ela devia seguir, eu batia de frente. E eram conflitos demais. Por conta disso, eu fui morar na casa da minha avó. E, assim, para a gente ver o quanto a ausência da verdade, ela nos prejudica, né? Porque, quem sabe, se eu tivesse conhecido essa mensagem antes, talvez minha mãe tivesse aceitado ela também, né? Então, são, assim, como a espada atrapalha, como a natureza humana atrapalha, não é verdade? E a verdade, quando você diz aí, né? Quem sabe se eu conhecesse a verdade, né? Com certeza, mas também a verdade e a influência do Espírito Santo, né? Porque tem muita gente com a verdade, o conhecimento da verdade, e batendo em muita gente, né? Com a verdade. Sim, sim, sim. Aí acontece que a minha mãe procurou refúgio no álcool e ficou dependente e eram muitos problemas. E ao invés de eu ajudá-la, eu me afastava, né? Me afastei dela, fiquei na casa da minha avó. Aí foi quando eu conheci minha sogra, que ela descansou há quase 4 anos, mas descansou. Eu tenho convicção que ela era uma remanescente fiel da parte de Deus. Ela era um testemunho vivo, e eu louvo a Deus por ter conhecido ela e por ter aprendido tanto com ela. Mas não foi bem assim, não foi tão rápida a minha conversão, né? A minha conversão, ela vem um processo já longo, de 8 anos. E ao conhecer, chegar na casa da minha sogra, ela veio me falar do sábado, e eu fiquei confusa. Eu digo, sábado? Mas sábado, não é no domingo? Mas Jesus ressuscitou no domingo. Quase E que com a espada, né? exatamente. Aí, nesse dia, justamente, era um dia 31, eu pedi a ela para fazer lá um jantar com a família, todo mundo colaborou, todo mundo participou, e eu disse que a gente ia fazer um amigo secreto. E ela disse, não compre nada dia de hoje não, minha filha, porque se você guardar o sábado, se você guardar os 10 mandamentos, as portas do céu vão se abrir para você. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, mas ainda assim eu não dei atenção. Eu fui com meu esposo, fui para o comércio, comprei, em seguida a gente fez, e eu não considerei o que ela tinha me pedido, né? E no dia seguinte, que era 1º de janeiro, na época eu bebia muito, eu saía com meu esposo para os restaurantes, para os bares, bebia muito, eu não conhecia a verdade, achava que era normal, porque eu vi meus pais, eu nasci, criei vendo meus pais dessa forma, então eu achava que era normal. Então eu saí com meu esposo e com minha filhinha pequena, eu só tinha ela na época, e um cunhado, e quando chegou lá, por efeito do álcool, né, e por falta de sabedoria minha, acabou que a gente discutiu feio. E ele, muito bruto,
me trouxe de volta para casa, porque minha sogra morava em Garanhuns e eu em Afogados. Ele me trouxe de volta para casa, irado, e voltou na mesma hora para a casa dela, em Garanhuns. Então, veja até que ponto a falta de espiritualidade pode ocasionar problemas, porque uma pessoa que bebeu o dia todo, por conta da briga, do desentendimento, pega a estrada, deixa a mulher e uma criança em casa e volta na mesma hora, né? Poderia ter acontecido vários problemas por conta disso, mas Deus nos preservou. E quando isso aconteceu, quando esse conflito aconteceu, eu me senti muito mal, porque eu aperriei muito minha sogra. Ela ficou muito triste, porque ela viu aquela discussão, e ela era uma mulher de Deus, ela tinha princípios de Deus. E quando isso aconteceu, ela me deu um estudo bíblico, ela mandou para mim. Quando meu esposo voltou para casa, quase um mês depois, que ele ficou com raiva de mim, ficou lá, quase um mês. Quando ele voltou para casa, ele trouxe um estudo que ela mandou para mim. O nome do estudo era Não Tenha Medo. Eu não sei se alguém aqui já fez esse estudo, se lembra desse estudo bíblico, adventista. E eu comecei a fazer esse estudo sozinha, com Deus em casa. Aí foi quando eu comecei a assistir o programa Bíblia Fácil, com o pastor Arilton Oliveira. Aí assisti Daniel todinho, em seguida assisti Apocalipse todinho, e quando todinho assim, entre aspas, porque no 4º capítulo, na visão do trono de Deus, quando ele explica a visão de João, aí eu me rendi. Pastor Esmeralda, aí eu tive que procurar a igreja e pedi pelo batismo, pedi um estudo bíblico, porque ninguém tinha estudado comigo. Minha sogra mandou o material, mas eu estudei sozinha. E conversei com o pastor Rodney, uma cunhada me levou, agradeço a Deus pela vida dela. Eu conheci o pastor Rodney, contei minha história para ele, contei que tinha feito o estudo, e eu pedi o estudo, né? Aí ele disse, você não precisa fazer mais estudo não, irmão, você já vai se batizar sábado. Aí preparamos o batismo, eu me batizei, para a honra e glória do Senhor. Só que a gente se batiza, a gente conhece a verdade, mas a gente ainda carrega as características da nossa natureza ruim, que a gente é ruim, a gente tem uma natureza mal. Naudiane, eu não sei se na sequência, eu sei que você teve que viver aí uma série de acidentes, né, e perdas, né, na sua vida, e não sei se todos, mas alguns deles antes mesmo de você se converter, né, de você mudar. E isso também mexeu muito com você, né? Muito. Eu já ia pulando essa parte, mas essa parte o senhor bem lembrou que ela foi crucial para que eu procurasse a verdade, porque primeiro minha mãe, em 2007, ela sofreu um acidente e morreram ela e uma prima na hora. E isso me chamou a atenção, porque eu ficava preocupada pensando o que tinha acontecido com ela. Na época eu era católica ainda, e eu vi a família rezando o terço, pedindo a Deus pela salvação dela, e eu procurei a igreja, né, as freiras, para pedir uma explicação o que tinha acontecido com a minha mãe, e elas não souberam explicar. Aí eu procurei a igreja presbiteriana daqui da cidade, fui muito bem recebida, tenho ótimas amizades lá, eu tenho uma amizade muito grande com os irmãos de lá, eles me receberam com muito amor, mas eles não souberam me explicar, eles não conseguiam explicar. Uns diziam, ela está no seio de Abraão ou está no inferno? Era a resposta que eu escutava, mas eu não me tinha como convencida com essa resposta. E foi quando a minha sogra, em seguida, me deu o estudo bíblico Não Tenha Medo, e ele esclareceu para mim. No estudo, eu entendi o que acontece com cada ser humano quando ele descansa. Ou ele morre ou salvo ou perdido.
mas a gente só vai saber porque eles estão descansando. E só vai saber quem é joio e quem é trigo quando o Senhor chamar, quando ele voltar. Isso é interessante, viu, Naudiane? Porque nós temos aqui na sala 57, né, um grupo enorme de pessoas, né? E certamente tem alguns que receberam ou têm essa mesma explicação, né, de que ou ele está no seio de Abraão, ou ele está no inferno, ou ele está no purgatório, né? Mas Deus, ele tem palavras para todos os momentos da nossa vida. Deus é incrível, né? Sim. Então, no momento em que nós temos um ente querido ou uma pessoa que descansa, né? Que o sono da morte, né? Sim. A Bíblia diz com bastante clareza ali em Tessalonicenses, né? Não queremos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, né? Então, ele comparando a morte a um sono, já começa por ali, né? E segundo, ele diz que não quer que nós sejamos ignorantes, porque a ignorância acerca desse assunto, especificamente, né, pode nos desviar do caminho que o Senhor tem para a gente, né? Inclusive do consolo, do conforto e da realidade de que um dia Cristo virá com poder e grande glória, né? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E como é que foi contornada essa busca sua? Você diz que a sua sogra, então, encaminha aí o estudo bíblico Não Tenha Medo e esclarece tudo para você, né? Sim, sim. Em seguida, né, pouco tempo depois, aí eu perdi um tio também de acidente. Um tio que eu amava muito, morava com ele, que ele morava em cima da casa da minha avó, morava embaixo com a minha avó e ele morava em cima. Então, a gente tinha uma ligação muito forte. E quando ele morreu de acidente, eu coloquei na cabeça que eu ia perder minha família todinha de acidente. Nessa Isso ocasião, o tio, você também não era adventista ainda, né? ainda não, ainda não. Você entendeu que essa sequência, né, duas perdas por acidente, né? E aí foi quando eu comecei a estudar o Bíblia Fácil, e foi quando as coisas se esclareceram diante de mim. Deus se revelou de uma forma, para mim, tão majestosa, pastor, que ele colocou no meu coração o senso missionário. Porque na hora que eu me batizei, eu já queria fazer alguma coisa, já queria ser útil na obra de Deus. Então é verdade, né? Quando a gente diz que todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como missionário, né? Como missionário. Então, assim, para que você seja um missionário, você tem que entender a sua condição. Então, isso leva tempo, não é da noite para o dia. Para alguns, Deus se revela da noite para o dia. Mas para outros, o processo ainda é um pouco mais lento, porque Deus conhece a nossa capacidade e conhece a nossa mente pequena e limitada. Então, ele age de forma perfeita e unânime na vida de cada um. E na minha vida, ele agiu dessa forma. Eu tinha o senso, sempre tive o senso missionário, os irmãos da igreja aqui sabem disso. Desde que eu me batizei, que eu sempre pedia, entrava pastor, saía pastor, e eu tinha aquele anseio de ampliar a igreja aqui na cidade. Na época, quando eu me batizei, até há 2 anos atrás, só tinha uma igreja adventista aqui no bairro São Brás. Ela é bem escondida. Para vocês terem uma ideia, a igreja é tão escondida que quando a gente vai fazer uma programação especial, por exemplo, quando eu fui batizar minha filha mais velha e apresentar a mais nova, eu convidei algumas pessoas amigas que não são da igreja e elas foram, mas não encontraram a igreja e não participaram, para vocês terem ideia do acesso à igreja. E é muito esquisito. E tem um fato também interessante, que a igreja daqui do São Brás, ela entra ano e sai ano e não passa de 25 membros. Por ano se batizam 3, 4 pessoas, e no ano seguinte sai 3, 4, do mesmo jeito, e fica sempre aquela quantidade estável. E eu tinha esse desejo, né? Não era meu, tenho certeza, porque
Isso eu acho que é o plano de Deus. Eu tenho convicção que é o plano de Deus, porque os planos deles não podem ser frustrados, né? Os nossos sim, mas os dele não. E eu tinha esse anseio, né? E ficava lutando, batalhando, chamava irmãos. Eu tenho um irmão aqui na igreja que ele faz parte da minha família, ele sabe, o irmão Mário, e a gente tem um carinho muito grande por ele, e ele sempre tentando comigo, lutando. Tem um outro irmão também em Flores, que é o irmão Antônio, que saiu de Flores e está trabalhando aqui conosco. Ele se doou, veio para cá e está aqui com a gente. E sei que a gente tentava, né? E a gente ouvia sempre do pastor a seguinte resposta, que dependia da associação e que não tinha recurso para isso. Mas a gente continuava tentando. E passaram-se os anos, mas, como vocês sabem, o apóstolo Pedro, o apóstolo João é chamado na Escritura de filho do trovão. E eu tenho um espinho na carne chamado a natureza. A natureza é difícil. A minha natureza é difícil. E É a filha do trovão. filha do trovão. Filha do trovão. Quem me conhece sabe. E se alguém se levanta contra mim, aí o que é que acontece? Eu tenho que resolver. Eu tinha que resolver com a espada, né? Até que eu conheci a sala 57. E passaram-se, né, os anos, e há 2 anos atrás, nós nos juntamos para a honra e glória de Deus. Surgiu no meu coração, e eu fui até a rádio juntamente com meu pai, a gente conseguiu um espaço na Afogados FM e conseguimos abrir o programa A Voz da Profecia. E todos os sábados, os irmãos Suelita, o irmão Antônio, o irmão Mário e eu, estamos lá pregando a verdade presente. E sabe o que aconteceu, pastor Esmeralda? Hoje, a Igreja Adventista é conhecida na cidade. Eita, glória! Hoje a igreja é conhecida, a gente passa, a irmã Suelita sabe, eles estão aqui na sala, eles estão ouvindo, a gente passa e a gente escuta as pessoas dizerem, eu escuto você na rádio, no sábado, todo sábado eu estou lá escutando. E assim, a gente não se gloria disso, muito pelo contrário, a gente entende nossa condição, mas assim foi o primeiro passo. E esse programa, ele nos deu assim um impulso tão grande, pastor Esmeralda, que nossa, foi um trabalho lindo, o trabalho que Deus fez na vida da gente aqui. Um tempo desse atrás, há quase 2 anos, eu fui visitar meu irmão em Juazeiro do Norte. E quando eu estava lá, no hotel, a gente foi tomar o café e quando saiu voltou para o quarto para se organizar para ir para a igreja, que era um sábado, nós oramos e Deus colocou no meu coração, nesse dia, o Salmo 91, e eu citei ele todinho. Veja o objetivo de Deus. E eu eu frisei a frase 3 vezes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Então, a gente concluiu nossa oração, se vestiu e foi para a igreja, a Adventista Central de Juazeiro. Você e o seu esposo. Eu, meu esposo e minhas 2 filhas. Ele é adventista também, seu esposo? Ainda não, né? Ele nasceu e se criou uma mulher temente a Deus, que conhece a verdade. Ela era uma remanescente, mas ele ainda não tomou a decisão. Mas tem um detalhe interessante, que apesar de não ser batizado, mas ele me ajuda em tudo. Para vocês terem uma ideia, todo mês a gente faz, que foi fruto da sala, viu? Através da sala, surgiu a vontade no meu coração, eu chamei os irmãos, eles aceitaram. Então, todos os meses a gente leva o PG para um bairro da cidade. E ele vai lá comigo, ele carrega as cadeiras, ele carrega o som, ele tem o cuidado, sabe? E eu acho muito bonito isso. Antes de tomar a decisão, ele já é missionário. Amém. E aí, voltando ao hotel, você teve aquela convicção, o Salmo 91. Foi. O Espírito Usou a frase, né?
frisei a frase e fomos para a igreja. Chegando lá, eu fiquei no culto, mas deu uma inquietação nele. Então, ele saiu da igreja, ele saiu do templo com minha caçula. Ela, na época, tinha 4 aninhos. E ele pegou na mão dela e foi passear na rua. E eu fiquei na igreja assistindo o culto com a minha mais velha. Quando estava terminando o culto, que o irmão fez a oração, aí eu saí para a calçada para me encontrar com eles, para ir embora, para ir ver meu irmão. Quando eu saí para a calçada, pastor, a minha filha me viu e ela estava do outro lado, e é uma via dupla, bem movimentada. Se tiver alguém daqui da igreja de Central, de Juazeiro do Norte, vai lembrar dessa cena. E é bem movimentado lá. E quando minha filha me viu, ela soltou a mão do pai e correu para o meio da rua. Quando ela correu, vinha um carro em alta velocidade. E meu esposo correu atrás dela. Então, o motorista ele só viu meu esposo. Então, ele diminuiu a velocidade. Mas, ainda assim, atingiu a barriguinha dela. E a pancada maior foi nas pernas de meu esposo. Só que o que é que acontece? Nesse momento, eu vi o anjo segurando o carro. Um anjo dourado segurava o carro. E, para a honra e glória do Senhor, eu estou com minha filha e meu esposo contando essa história, esse testemunho. Quando eu voltei de lá, de Juazeiro, que eu cheguei em casa, eu vim com a convicção de que tinha que fazer mais pela missão, porque nós não temos nada a oferecer a Deus, nada. Mas, inclusive, ela está aqui. Essa princesa, que Isabela. Bom dia, princesa. Bom dia, né, mamãe? Bom dia. Que linda. E eu vim com isso no coração, eu tinha que fazer mais. Eu sei que eu não tenho nada a oferecer a Deus, nada, porque eu sou miserável, fraca, cega e nua, mas eu vim com essa convicção. E dias depois, a gente foi almoçar em Serra Talhada, que é aqui próximo, e quando a gente voltava na estrada, simplesmente ficou tudo silencioso. Eu deixei de ouvir a voz de meu pai, deixei de ouvir a voz de meu esposo e das minhas filhas, que vinham conversando no carro. Para vocês terem uma ideia, o som estava ligado do carro, estava tocando uma música, eu não ouvia mais nada. E aquele silêncio se fez na minha cabeça, uma luz apareceu na estrada e eu escutei a voz. E a voz dizia assim: abre a minha igreja, abre a minha casa de oração. E na época, uns 4, 5 meses antes, a gente tem uma imobiliária aqui na cidade e a gente estava sentindo a necessidade de ampliar, porque o ponto que era nosso escritório, ele estava pequeno. Então, a gente alugou um outro maior no centro da cidade, foi para lá e colocou a placa de venda nesse meu, de aluguel, perdão. E quando eu voltei ao normal, que eu voltei a ouvir a voz de meu esposo, de minhas filhas e de meu pai, eu chamei meu esposo e pedi um voto de confiança a ele. E ele disse: para quê? Eu disse: deixa eu abrir uma igreja na nossa casa, lá do centro. Aí ele disse: mas Naldiano, vai fazer falta, porque a gente colocou para aluguel lá, porque a gente combinou de alugar esse ponto que a gente está hoje para completar o aluguel com a renda que a gente vai receber de lá. Aí eu disse a ele, me dê esse voto de confiança, porque o nosso sócio é o Deus de Israel, e ele não vai deixar faltar. E ele aceitou, assim, numa boa, ele disse: já que você quer, pode ir. Eu pedi por 5 anos, e eu disse: deixa Deus trabalhar. Quando completarem os 5 anos, a gente vai ver qual vai ser o preceito do Senhor nesse tempo. E está lá, a gente procurou o pastor no dia seguinte, avisou para ele, o pastor nos orientou a abrir um pequeno grupo, ele reuniu a comissão da igreja, e a comissão pediu que a gente abrisse um pequeno grupo, ao invés de abrir já uma igreja de cara. E abrimos um pequeno grupo, alguns, né, nos ajudaram,
o irmão Antônio veio de lá de Flores para cá para nos ajudar. O irmão Mário vestiu assim a ideia, a irmã Suelta, e a gente começou a levar a verdade presente no centro. E para a glória e honra do Senhor, a gente já está precisando de ajuda, porque as cadeiras que nós temos lá não suportam mais o público que está indo para lá. Que coisa. Deixa eu, só antes de você falar, eu interrompi você num momento ali para perguntar se o esposo já é batizado na igreja. Você disse que não, mas ele ajuda muito, né? E é impressionante a forma como ele reage, né? Porque você ouve a voz, ele não ouviu, né? E aí você pede esse voto de confiança, ele faz a observação de que aquele recurso já tinha destino, e aí você reforça, né, de que o sócio não vai deixar faltar, né? E ele, me parece que ele diz que realmente Deus sempre mandou do céu, né? Então ele tem essa convicção também, né, da sociedade com Deus, né? Ele tem, sabe? Ele tem, pastor Esmeraldo, porque a mesma pessoa que pregou para mim, pregou para ele. E ela dizia assim, que é a minha sogra: se guardares os mandamentos de Deus, se não desviares os teus pés dos teus preceitos, abrirão-se as portas do céu para a tua vida. A pessoa que pregou para mim, pregou para ele. Então, ele tem essa convicção, ele vê a mão de Deus na nossa casa, ele vê a mão de Deus na nossa família. Nós abrimos essa imobiliária em 2014, no ano, por sinal, que eu me batizei. E, na época, era pequena, era modesta, e surgiam comentários na cidade: ela vai concorrer com uma pessoa que já está sólida, não vai dar certo, não vai durar, não tem futuro. A gente escutou essa frase, mas a gente não se deteve, e eu tenho certeza, pastor Esmeraldo, que o propósito de Deus de ter me dado esse dom para trabalhar com o que eu trabalho é porque é para a multiplicação da obra dele aqui, porque desde que eu entrei na igreja, que eu tenho esse anseio de ampliar. Hoje a gente está com essa outra igreja, lá no centro da cidade, já abre aos domingos, já abre aos sábados no culto divino. A gente teve a programação da Semana do Calvário, que foi uma bênção, né? Fruto da Semana do Calvário, 5 almas se batizaram ontem, para a glória do Senhor, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, agora tem a igrejinha lá, que era escondida, mas agora todo mundo sabe onde é por conta do programa, né, que acontece aos sábados. E além dessa igreja que ficou estável, né, você disse, por tanto tempo, sim, o mesmo número que se batizava era o número que saía ou que morria ao longo do tempo. Então, agora, além dessa igreja, tem essa outra de onde era a imobiliária, que vocês, sim, foram para o centro, pediu voto de confiança por 5 anos, pelo menos, e ali passou a funcionar um novo grupo, uma nova igreja. Eu fiquei até curioso, assim, puxa, se tivesse fotos, né, para a gente mostrar. E você falou que ontem foram batizadas 5 pessoas. 5 pessoas, que foi fruto do evangelismo, do trabalho da Semana do Calvário. O pastor Álvaro, eu acho que ele está na sala, ele passou a semana conosco, ele pregou 7 dias seguidos. Os irmãos da igreja do São Brás, que é a do bairro, se dispuseram, vieram louvar conosco, e foi uma bênção. Foi uma bênção mesmo. Que legal. Eu tentei localizar aqui o pastor Álvaro, não consegui, né? Não. Mas olha, você com esse senso missionário, você sabe que enquanto você estava falando, né, dos filhos do trovão, da filha do trovão, eu estava pensando como que Deus é maravilhoso, né? E ele precisa, né, de pessoas que tenham essa convicção e até personalidades também, né? E ele vai fazendo a mudança necessária, fazendo o ajuste, né? A gente vê isso com os filhos, né?
quando nós percebemos nos nossos filhos alguma tendência, né, que se deixar vai ser usada para o mal, Sim. mas se direcionarmos vai ser usada para o bem, né? E é uma grande bênção, né? Então, a realidade de alguns lugares e de algumas situações, né, pedem, né, demandam pessoas como a Naudiane, essa pessoa que tem convicção, que quando acredita numa coisa e Deus se manifestou para você e através de você tem realizado uma obra maravilhosa aí na cidade, né? Surgem, pastor, surgem obstáculos, surgem empecilhos, porque vocês têm conhecimento e vocês sabem que o inimigo, ele é contra, ele não quer que a obra de Deus prospere, então ele se levanta contra os filhos de Deus, muitas vezes, para lembrar da nossa natureza, para lembrar que a gente é pecador, para colocar na nossa mente que a gente não serve para a obra. O inimigo faz isso. E a gente, quando tem o conhecimento e o discernimento espiritual, a gente sabe combater o bom combate, como Paulo falou. A gente combate o bom combate. E o que foi que a Sala me ensinou? Só um pouquinho. Vocês parece que foram para uma casa nova ali, teve alguma situação interessante também, né? Nós decidimos lá em casa, meu esposo e eu, vender a nossa casa e construir uma outra e investir o recurso da diferença no nosso trabalho. E Deus abençoou, deu tudo certo, para a honra e glória do Senhor, e nós construímos outra casa. E nessa casa, a gente reservou um cantinho para a sala 57. Né? Eu tenho a sala 57 em casa. E tem até a plaquinha da sala e tudo, só que há poucos dias atrás, os irmãos sabem, a irmã Ceissa, que está aqui na sala, eu mandei para ela o vídeo, eu contei esse episódio, eu dormindo, sonhei com um vento forte, um vendaval forte na minha casa, e de repente o Espírito Santo entrava pela janela da salinha, que é uma pomba branca, eu tenho convicção que é o Espírito Santo no meu sonho, entrava pela janela da salinha e o vento, a tempestade se acalmava. E 2 dias depois, eu estava no trabalho e a pessoa que me ajuda em casa ligou para dizer que a mesa de vidro, né, da minha salinha 57 tinha se partido em 3 pedaços. Sem ninguém mexer, sem ninguém tocar, ela se partiu em 3 pedaços. Então, eu entendi que o sonho que eu tinha tido era que os ventos, os ataques vão vir, mas quem está no controle é Deus. E eu ficasse calma e tranquila, porque Ele ia acalmar qualquer tempestade. Amém, amém. Você ia falar da sua entrada na sala e a Naudiane de hoje, o Saulo e o Paulo, né? Qual foi a influência? O que trouxe de mudança? Para falar da sala, eu me emociono, porque cada um de vocês têm um papel muito importante na minha conversão, porque apesar de estar na igreja, muitas vezes a gente fica na igreja morno, porque nós somos uma igreja profética, né? Nós somos Laodiceia, e Laodiceia é morna, a ponto de Jesus querer vomitar da boca dele. E eu estava nesse estado de mornidão, fazia as coisas, mas fazia do meu jeito, não consultava o Senhor. Quando alguém se manifestava contra mim, eu ia até lá tomar satisfações. Quero aproveitar a sala e pedir perdão mais alguma vez para alguém que eu usei a espada, que fui grossa, que fui ríspida. Aquela era a Naudiane, que não conhecia o Espírito Santo. Então, hoje eu entendo que a minha missão é de levar o Evangelho aos 4 cantos dessa cidade, por onde quer que eu passar, através da sala, porque eu lembro de cada sermão que me tocou de vocês. Tem um que eu quero agradecer ao pastor Abdoral. Quero agradecer de coração a ele, que ele pregou sobre a ida de Neemias com o povo de Israel voltar para restaurar o templo.
E ele falou, nesse dia, ele falou através dos lábios do Senhor. Ele usou o verso de Isaías 41, que ele disse: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contenderem contigo perecerão. Então, esse verso, esse sermão, viu, pastor Abdoral, ele mexeu muito comigo, e ele me deu uma confiança de que eu não preciso resolver mais nada com a espada. Quem resolve é o Senhor. E nesse dia eu senti uma paz tão grande, porque eu ouvi a voz do Senhor me dizer mais uma vez: quem resolve sou eu, você não resolve nada. Quem tem o poder e o controle sou eu, você vai fazer o que eu mandar. E quando a gente se humilha nos pés do Senhor, a obra dele avança, pastor. É impressionante, né, pastor Esmeralda? É verdade, é impressionante. Eu continuo curioso para ver as fotos, mas quem sabe num outro momento a gente mostra as fotos. Eu mandei algumas para o pastor Wagner. Eu mandei. Né? Será que ele tem elas aí? Talvez não tenha agora, né? Mas em algum momento a gente vai mostrar, porque assim é impressionante, né? Você ali no começo do testemunho, né? Você falou de uma. Eu já vivi situações assim de lugares, né? Eu já morei num lugar, por exemplo, que tinha uma igreja que não saía daquilo, né? Entrava ano, saía ano, era aquela vidinha, né? Ali, e Deus, em algum momento, trouxe alguém de fora, e eu acho incrível isso. Deus trouxe alguém da cidade, que morava na cidade, de fora, que não pertencia à igreja, e uma pessoa de influência também na cidade, e que vem para a igreja. Inclusive, quando você chega num determinado lugar que está habituado, né, acostumado a viver naquele estilo, né, quem chega normalmente encontra bastante resistência, né, a trazer mudanças, né? Sim. Mas Deus, ele faz isso. Ele traz pessoas para realizar uma obra, uma mudança, através de pessoas novas, inclusive, né? De pessoas novas. E me veio uma frase com o que você disse ali no começo, né? Você viu que casualmente hoje, casualmente não, providencialmente, né? O vídeo Vale dos Ossos Secos é passado, repetido antes de você entrar, né? E a gente chega à conclusão de que sem o Espírito Santo, né? Até mesmo uma igreja pode se tornar um cemitério de ossos secos, né? Sem a presença do Espírito Santo. Pode ter tudo, né? Pode ter o conhecimento, pode ter a guarda do sábado, pode ter tudo, mas sem o Espírito Santo não passa de um cemitério de ossos secos, né? Então é impressionante quando a gente ouve assim a sua trajetória, né? A presença de Deus, a forma como Deus se manifestou. Você também disse que Deus tem uma forma de trabalhar com cada pessoa, né? Alguns ele se manifesta de maneira mais rápida, né? Ou a mudança ocorre de maneira mais rápida, e outros leva mais tempo, mas ao mesmo tempo, né? Deus, pelo seu testemunho, se manifesta também de maneira mais visível, de maneira mais incisiva, que é para Naudiane ter certeza absoluta. Olha, não é daqui mesmo, é coisa de fora, né? É verdade. É verdade, porque o ideal do povo de Deus, pastor Esmeraldo, é que eles orem, confessem seus pecados uns aos outros, eles jejuem para que desça sobre eles o poder. Né? Então, assim, quando surge algum conflito entre o povo de Deus, porque sempre vai surgir, o Espírito de Profecia nos diz, né? É bem claro. Então, a gente tem que seguir o conselho e a orientação da Igreja dos Apóstolos, a Igreja de Atos, e desce poder, e a gente vê o poder.
É impressionante, pastor. A gente vê o poder, porque lá o Espaço Novo Tempo, ele surgiu como um pequeno grupo a princípio. Então, ele passou um ano como pequeno grupo, abrindo apenas às sexta-feira à noite, após o pôr do sol. A gente levava um lanche, convidava as pessoas, louvava, passava a mensagem, fazia dinâmica. E aquele trabalho lento, que eu atribuo um ano lento, foi mais ou menos um evangelismo de um ano que nós fizemos. E quando estava próximo a completar um ano, Deus usou um irmão. Se ele estiver aqui na sala, eu mandei o link para ele, o irmão Pedro. Ele é ginecologista, mora em Recife, mas ele atende aqui em Afogados toda semana. E ele me chamou o irmão Mário, chamou o irmão Antônio, e nós três sentamos, e ele disse: irmã, o que é que está faltando para abrir a igreja? Aí eu disse: irmão, tem que conversar com a congregação. Não, irmã, tem que abrir agora. Já passou do tempo, e é hoje. Então, assim, Deus usou a voz dele, então a gente reuniu a igreja, abriu, iniciou, né, no dia seguinte, era um sábado, a gente iniciou com culto divino, e tinha tão poucas pessoas, pastor Esmeraldo, no primeiro sábado, só tinha a família do irmão Mário, o irmão Antônio, a minha família, e acho que 2 ou 3 pessoas. E aquilo deixou a gente triste, né? Desmotivado. E para a honra e glória do Senhor, no próximo sábado foi uma bênção, né? Estava cheia a casa de Deus. E a gente entende que não é a quantidade, mas é a condição da congregação. O nosso ideal é uma igreja sadia, uma igreja que realmente viva Atos dos Apóstolos, Atos 2, para a gente ver o poder se manifestar. A igreja primitiva, né? Nós vamos caminhando aqui para o final do testemunho, a gente fica aqui o dia inteiro ouvindo, né? Porque é empolgante e a gente vê a manifestação do Espírito Santo. Mas eu queria ver só 2 coisinhas com você. Primeiro, alguém escreveu aqui para mim dizendo que é de Garanhuns e queria saber o nome da sua sogra, né? Osana Maria Oliveira Góes, mas a gente chamava ela de Dona Rosa. Osana, conhecida como Dona Rosa, né? Então, vamos lá, para a gente dar assim, caminhar para o final, né, do testemunho, a sala, eu queria que você enfatizasse um pouquinho mais a mudança que a sala 57, obviamente o Espírito Santo, através desse ambiente, né, trouxe para você. Você era uma pessoa que resolvia tudo na espada, já chegava de voadora e também não aceitava muita crítica, né? Quando alguém se levantava, você mesma usou essa expressão, né? Quando alguém se levantava contra mim, né? É interessante, porque alguns têm essa percepção, né? Às vezes a pessoa só não concorda com a gente, mas não está se levantando contra a gente, né? E o que mudou nesses últimos anos, né? Nesse processo da sala e o recado que você traz para aqueles que nos ouvem hoje, né? Há 1 ano e meio, mais ou menos, eu passei a frequentar a sala diariamente mesmo, através de uma irmã de Guaraci, que é uma cidade aqui pertinho, a irmã Ceissa. Ela mandava o link para mim e dizia: assiste, irmã, o testemunho de ontem foi poderoso. E aí eu sempre deixava para depois. Em seguida, eles começaram um grupo de oração, às 4h30 da manhã, todos os dias a gente está junto. Então, através desse grupo, aí quando termina a oração no grupo, que termina 5 e pouco, a gente já entra na sala 57, e isso mudou minha vida, porque impressionante, pastor, quando a gente vai fazer qualquer coisa, que chegam as críticas hoje, elas soam como canção no meu ouvido, porque se o meu Salvador foi criticado, foi maltratado, que é perfeito, que é santo, que é a primícia da criação, se ele passou por tudo isso, que dirá eu que sou falha, que sou ruim, que a minha natureza é ruim. Então, hoje, quando alguém chega para me criticar,
é como se eu estivesse ouvindo uma música, né? Porque realmente a gente tem que reconhecer a nossa condição. E na sala, a gente aprende a ter intimidade com o Espírito Santo. A nossa intimidade passa a ser tão visível, tão notória, que quem conhece o nosso eu do passado, ele fica impressionado, ele diz assim, mas tu não agia assim, como é que tu está agindo assada agora? Porque é notório. Eu tive com uma amiga recentemente, e a gente conversava, e ela dizia, a gente olha para você hoje e a gente vê a intimidade, o grau de intimidade que você tem com Deus. Então, foi na sala, porque na sala, com essa convivência, a gente é convencido pelo Espírito Santo. Quando a gente dá lugar a ele, então a gente é convencido do pecado, da justiça e do juízo. É um ambiente favorável, né? É um ambiente que favorece a atuação do Espírito Santo. E que recadinho você... Oi? E lembrando que a sala ela é só gotas, né? O pastor Wagner sempre diz isso. A gente precisa desaguar no oceano de infinidade do amor de Deus. Então, a sala ela só nos dá algumas gotinhas, mas a gente tem que buscar por nós mesmos. Muito bem. Eu queria que você terminasse mandando 2 recadinhos assim especiais. Primeiro, para aqueles que pegam a espada o tempo todo, ainda hoje, né, que resolve tudo. Aqui está a palavra do Senhor e aqui está a minha, né? E um recadinho também para aqueles que estão, de repente, ali num determinado lugar, né? E que Deus poderia, se dispusessem, estar sendo usados por Deus, né, para ampliar o reino de Deus, para abrir um pequeno grupo, quem sabe uma igreja, como aconteceu aí com você. O que eu tenho a dizer é que, assim, nós somos falhos, nós somos pequenos, mas o poder de Deus ele é infinito na nossa vida, e a gente não deve ser fraco, a gente deve ser forte e corajoso, porque quem nos ordena é Deus. Então, use as ferramentas que você tiver para a pregação do evangelho. Se você não tem uma casa para doar ao Senhor, mas que você vá para a rua. Hoje a gente faz o culto de rua todo mês, em um bairro da cidade. Se você não tem como doar um espaço, mas doe seu tempo, doe seus talentos, seus dons, porque a igreja que Deus quer não é aquela que congrega no sábado, que louva lindo, que ora lindo, que prega lindo, não. A igreja que Deus quer é aquela que resgata, que salva, que busca. Então, que cada um de nós não pense na nossa condição, mas pense no poder de Deus, porque Ele é quem nos ordena. Nós vamos orar e vamos terminar, né? Mas eu queria dizer que, ao final da sala 57 de hoje, eu me sinto como os discípulos lá na estrada de Emaús, com aquele friozinho na barriga, aquele calor gostoso de ter estado na presença do Senhor, né? E Deus seja louvado por isso, né? E que nós sejamos motivados a trabalhar, a sair, a dar o que nós temos. Deus vai usar o que nós temos, né? Então, é um dia abençoado, nós vamos caminhar o dia inteiro e a vontade que fica no coração é aquela de dizer como os discípulos, né? Fica conosco porque já é tarde e já declinou o dia. O dia já está declinando e nós precisamos trabalhar porque a hora já vai alta, né? Você ora para a gente, Naudiane, por gentileza? Oremos. Pai amado, Pai de amor, maravilhoso, Senhor, está na Tua presença as primeiras horas do dia. Nossa gratidão, Senhor, porque apesar da nossa natureza pequena, mesquinha, egoísta, ruim, o Senhor nos batiza, nos purifica e nos dá uma veste branca como a neve, porque o poder vem do Senhor, não é da natureza humana, não é da nossa vontade, não é do nosso mérito, do nosso merecimento. Não há nada que eu ou qualquer irmão venha fazer que venha nos dar mérito, Senhor. Nada. Mas as nossas ações, elas testificam de Ti, Senhor.
Então, eu te suplico, te clamo, que nessa manhã o Senhor desperte homens e mulheres piedosos, como o Senhor despertou no passado, como o Senhor levantou em 1844, homens e mulheres que não se compram, não se vendem, homens e mulheres dispostos, Senhor, a lutar, a combater o bom combate, porque o Senhor já venceu por nós. Então, que a gente não olhe, Senhor, os obstáculos, as contendas, a gente siga com o alvo, que é Cristo Jesus, a levar a tua mensagem. E, por favor, Senhor, que não haja entre nós nenhum morno. Ao contrário, Senhor, nos torna quentes, nos torna fervorosos, para que quando o Senhor voltar nas nuvens e tocar a trombeta dos teus anjos, a gente esteja de pé, Senhor, e o Senhor nos chame de benditos de meu Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, não porque mereço, mas porque eu confio nas promessas do teu Filho amado. Amém. 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 Naldiane, muito obrigado. Foi uma alegria imensa estar com você nesse período aqui do testemunho. E eu quero dizer uma coisa para você, e a sala também vai dizer para você. Além de que nós amamos você, de que precisamos de você para ser feliz, de que você é a parte visível de Deus, né? E que nós queremos mais em Deus porque você existe, nós vamos estar orando pelo seu esposo, e um dia, muito em breve, você vai voltar aqui junto com ele para contar o testemunho dele e ele contar o testemunho. Então, nós vamos terminar a sala principalmente com isso, de que nós vamos estar orando por você, vamos estar orando pelo seu esposo e vamos estar orando também pelas suas filhas, são filhas, né? Duas meninas. Vamos estar orando por vocês. Então, nesse momento, além do bom dia com alegria, o pessoal vai mandar um recadinho para você. Bom dia, com alegria. Bom dia, Naldiane. Estaremos orando. Bom dia. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria, meu filho. Bom dia, mamãe. Bom dia, família. Bom dia com alegria. Deus te abençoe. Pastor Bom dia com alegria. Bom dia, com alegria, Naldiane. Bom dia, Maria. Bom dia, Jorge Neto. Bom dia, Naldiane. Casal lindo. Oi, irmã Leila. Sandra. Bom dia, Verônica. Te amo, gatinho. Deus abençoe, feliz semana. Bom dia, Maurício. Bom dia, Claudinha. Bom dia, Bom dia, pastor Geraldo. Pastor Geraldo. Bom dia. Bom dia com alegria. Bom dia. Bom dia.
internet hoje está triste. sei. Bom dia, né? A minha não. Grande Bom abraço. Tchau, Minha tchau para filha já todos. vamos gravadores. Então, nós Amo vamos vocês. contar até 3 e vamos terminar. Tá aqui, ó. Olha o sol como é que tá batendo aqui, ó. Bora pro clube de escavadores. Beijo no coração, meu pastor. Bom dia, Rogério. Bom dia, Rogério. Alegria. Bom dia, pastor Flávio. Obrigada, pastor Esmeralda. É fraco não, pastor. Bom dia. Fraco não. Bom dia.